Uma ótima tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. Começamos mais uma edição do Agricultura BR, a segunda do dia de hoje. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, você acompanha o Agricultura BR, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o programa em sinal aberto ao estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começo o programa de hoje falando sobre a medida provisória em relação a zerar o PIS/COFINS do milho para importação, uma medida que era muito necessária por conta da produção de carnes no Brasil e o preço que tem subido por conta dos insumos que estão ficando mais altos. Quem fala sobre esse assunto no Agricultura BR é a repórter Berenice Leite, ao vivo, direto de Brasília. Berenice, uma medida esperada por produtores, por pecuaristas principalmente, é claro, e também por parte da indústria. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Sim, essa medida já era esperada e nesta quinta-feira o governo federal publicou a medida provisória que zera a alíquota dos tributos PIS/COFINS sobre a importação de milho. Essa medida vale até 31 de dezembro de 2021 e tem o objetivo de aumentar a oferta para a indústria de carnes e também de leite após uma severa quebra de safra. Essa medida ela ocorre pela forte necessidade de aumentar a importação de milho devido à escassez no mercado interno. E como a própria nota da Presidência da República remete, são vários fatores. O baixo estoque, o baixo nível de estoques, tivemos também aí problemas climáticos, um certo atraso na colheita de verão e, consequentemente, na semeadura de segunda safra. Então, essa medida vem aí para, pelo menos, amenizar a situação dos produtores de carnes, tanto da proteína animal quanto também do leite. Sobre esse assunto, eu conversei com o presidente da Abra Leite, que fala sobre o impacto que essa medida deve surtir. Vamos acompanhar. Eu converso agora com o presidente da Abra Leite, Geraldo Borges. Obrigada pela sua participação, Geraldo. Bom, essa medida ela é muito aguardada. Explica um pouco mais há quanto tempo isso vem tramitando aí nos ministérios da Economia, da Agricultura. Sim, é muito aguardado. Inclusive é um pleito que iniciou pela BPA e a Abra Leite apoiou e também reforçou esse pleito junto ao governo federal, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia, uma medida que pudesse conter um pouco o custo alto do milho, que é o principal elemento utilizado nas rações dos animais. Isso para todas as cadeias de proteína animal, como leite, ovos, carne de frangos, carne de suínos, realmente pode ajudar, pode dar algum tipo de alívio, já que essa commodity milho está sendo extremamente valorizada, extremamente disputada por vários mercados, inclusive o mercado asiático, e a intenção é que possa regular um pouco o preço interno, para que a gente consiga segurar um pouco, já que o custo de produção tem inviabilizado essas cadeias de proteína animal. Isso também pode refletir no preço final para o consumidor, não só do leite como dos derivados. Com certeza, o milho é base de toda a alimentação animal, também é utilizado na alimentação humana e com certeza ele é determinante nesse fator de inflação dos alimentos que nós temos observado nesse período de pandemia. Então, com certeza, é uma medida que pode ajudar alguma coisa nesse momento difícil que nós vivemos. 90 dias, já dá para dar um fôlego aí? Precisamos de ver, colocando a medida em prática, o decreto funcionando, vamos ver como é que vai funcionar. É uma tentativa dentro de um momento difícil e também nós temos que entender que o país exporta os grãos, as nossas commodities e que o governo não poderia brecar essas exportações. Então essa talvez seja uma medida que possa ajudar. Não é a solução do problema, mas pode ajudar nesse problema que nós estamos vivendo de alto custo de produção, com os insumos extremamente caros, com esse câmbio do dólar realmente dificultando a produção brasileira. Muito obrigada pelas informações. De Brasília, Berenice Leite. A medida provisória entra em vigor no 5º dia útil após a data de sua publicação, no caso, hoje. Fabiano? Obrigado, Berenice. Uma boa tarde a você, bom trabalho a toda a equipe de Brasília do Canal do Boi. Você aproveita para conferir comigo como é que estão as cotações de mercado para o cereal.
E como era esperado, o Comitê de Política Monetária Nacional manteve nesta última quarta-feira a postura de seguir com a elevação da taxa básica de juros aqui no Brasil, que subiu 1 ponto percentual, agora atingindo 6,25%. Também, o Comitê de Política Monetária Nacional, em comunicado relevante ao mercado, trouxe o posicionamento que a medida ela vem com o intuito de fazer um controle da inflação e que deve, no próximo mês, trazer uma nova alta, e essa nova alta também deve ser de mais 1 ponto percentual. Pelo mundo, esta última quarta-feira foram dias também de outros países falarem sobre as suas taxas de juros. Japão, Estados Unidos e Reino Unido. No Japão, a taxa de juros, que é mantida próxima a zero já há muito tempo, há 10 anos, teve a sua manutenção. A taxa de juros no Japão foi mantida em menos 0,1%. Menos 0,1% é a taxa de juros japonesa. Já nos Estados Unidos, houve nova manutenção da sua taxa de juros, que tem uma variação de 0 até 0,25%. Outro destaque ficou por conta do Reino Unido. Reino Unido teve também a apresentação lá na Inglaterra da sua taxa de juros, da sua nova taxa, que ficou mantida inalterada em 0,1% no campo positivo. Portanto, os países tiveram essa manutenção. O Brasil sobe a sua taxa de juros aqui com uma intenção de controle maior sobre o processo inflacionário, de acordo com o Copom. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações, e isso ocorreu nesta quinta-feira, trazendo bons volumes de vendas para milho e soja. No caso da soja, ficou dentro do que os operadores de mercado esperavam. Um volume acima de 900 mil toneladas, como você vai conferir comigo agora. Nós temos aqui, então, a semana encerrada no dia 16 de setembro, com vendas semanais de 902.900 toneladas de soja. A China foi, mais uma vez, o principal comprador, com 624.200 toneladas. O México, 85.300, Egito, 58.000 e Japão, 43.700 toneladas. Na campanha atual, os norte-americanos já comercializaram 23.190.000 toneladas, de acordo com os números que foram atualizados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta quinta-feira. Fala agora de mercado. Os dados que eu trouxe agora em relação a esse relatório são de fato positivos para o mercado, não trazem um tom negativo no momento em que China volta às suas operações, volta desde essa última quarta-feira. Ainda assim, nós tínhamos o mercado andando aqui, como você pode perceber, muito próximo à estabilidade, agora completamente estável o mercado, com exceção da posição de maio. Nós temos aqui a novembro, com contratos negociados a $12,83 o bushel em estabilidade, mas no campo positivo. Janeiro, $12,92 mais 4 bushel, também em campo positivo. Março, $12,95 mais 4 bushel, igualmente estável no campo positivo. A exceção é maio, que perde nesse momento o piso de $13 o bushel, vem para $12,99 mais 6 o bushel, com queda de 0,10% para esta posição. São os negócios que eu destaco aqui com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Falo do dólar agora, moeda norte-americana, claro que tem ali alguma influência sobre aquilo que foi anunciado pelo Comitê de Política Monetária Nacional no Brasil, como eu disse há pouco. Entretanto, isso já vinha meio que precificado pelo mercado, porque era aguardado que tivesse essa alta da taxa, assim como no próximo mês. Neste momento, nós temos o dólar no Brasil caindo de leve, 0,15% de recuo para a moeda norte-americana, que é negociada a R$ 5,29 mais 6 neste momento para o dólar aqui no Brasil. Então hoje nós temos soja em Chicago estável, o dólar com alguma queda, e mais uma vez eu lembro que os nossos
entrevistados, os analistas que participam do programa já disseram essa semana, Brandalize falava, né, durante essa semana que o mercado está ficando um pouco mais descolado, né, de Chicago. Então os fundamentos por aqui são outros, inclusive com prêmios que devem melhorar e a própria moeda norte-americana. Falar em moeda norte-americana, dólar com ligeira queda, mercado financeiro já apropriando-se dessa nova taxa de juros que não mudou. Walter Puga Júnior, que participa comigo agora, há pouco eu dizia, ela não mudava no Japão, menos 0,1, no Reino Unido 0,1 de taxa, nos Estados Unidos mantido de 0 até 0,25%, mas no Brasil subindo a taxa de juros. Como é que este cenário mexe com os negócios no Brasil e com dólar? Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, mexe muito. A política do Banco Central é clara de aumento da taxa de juros. Aliás, já se espera para o final de outubro agora uma nova alta, que seria na faixa também de mais 1 ponto percentual, ou seja, nós teríamos aí, depois de 6,25%, já 7,25% ao ano na próxima reunião. É o que sinalizam aí os dados do Banco Central. Bom, mas tudo isso vai alterando mesmo o mercado, né? E de modo que nós estamos vendo o dólar em queda. Mas o dólar não caiu hoje por conta disso, não. O dólar perde valor frente a uma série de moedas em todo o mundo, notadamente moedas de países emergentes. De novo, tendo como referência o chamado dólar index, a queda é de quase 0,5%. Voltou aos 93 mil pontos. Estava lá o dólar index naquela faixa de 93.500, 93.400, mas agora vem em baixa de quase 0,5%. Há uma desvalorização do dólar frente a outras moedas de países emergentes, e isso ocorre também frente ao real. Agora, lógico, a taxa de juros subindo tende a causar um ajuste no mercado. Veja, as taxas de juros mais longas estão em alta, mas as taxas de juros negociadas no mercado hoje, o chamado taxa DI, né? A base é DI, e o que acontece é um recuo. Veja, para janeiro de 2022, ela cai de 7,16% para 7,09%. Então, juro um pouco mais baixo. DI para janeiro de 2023, de 8,83% ao ano, sobe para 8,84% ao ano. Uma alta muito pequena. Vencimentos mais longos já tem uma alta mais acentuada. Por exemplo, o juro para janeiro de 2025 já está em 9,87%, quando estava 9,81%. Então, o mercado se ajusta agora à nova taxa Selic, com perspectiva de que ela vá subir de novo na próxima reunião do Copom. Com isso, se espera mesmo a entrada de mais dólares para o Brasil, atraindo o investidor estrangeiro para carregar dólares para cá. Portanto, a perspectiva é de dólar mantendo cotação nessa faixa que nós vimos agora. Os últimos negócios, Fabiano, você dizia de queda de 0,15%, essa queda já foi mais acentuada hoje, o dólar chegou a R$ 5,25, já caiu mais do que isso, já abriu com queda de 0,60% aproximadamente, neste momento cai 0,18%. Minuto a minuto, o dólar varia um pouquinho, né? Enquanto você dá um resultado aí, já tem outro em seguida, mas a tendência é de baixa, como você mesmo sinalizou. Agora, eu gostaria de destacar que, independente desse comportamento no mercado financeiro, o produtor deve estar de olho na perspectiva do nosso crescimento do PIB. E o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, reduziu o crescimento do PIB do agronegócio este ano de 1,7% agora para 1,2%. A previsão de crescimento do produto interno bruto do setor agropecuário foi revisada pelo IPEA. As reduções nas estimativas se devem principalmente à queda acentuada na produção de milho, um cenário menos favorável também para a produção de leite. São motivos considerados aí para trazer esse PIB mais abaixo. O valor adicionado da produção vegetal em 2021 foi revisto também para baixo. O valor adicionado cai de 1,7 para 1,2 em virtude da revisão da produção de milho, que deve apresentar uma queda, veja, segundo o IPEA, de 15,5%, segundo, aliás, levantamento do IBGE. Apesar disso, o resultado é positivo, veja, sustentado por altas na produção da soja. A produção de soja, segundo o IPEA, vai crescer mais de 10%, a de arroz 4,3%, a produção de trigo cresce quase 33%. Entre as culturas de maior participação nesse componente, né, do PIB, do agronegócio, agropecuário, a soja é a única que representa a perspectiva de crescimento acentuado no ano, né? As demais culturas de maior importância que devem influenciar negativamente para o resultado
de baixa no nosso PIB é o milho, com queda de 15,5%, cana-de-açúcar, que recuou também 3,7%, e café, cuja baixa foi de 21,2%. Agora, atenção, a produção animal foi revista também, de 1,8% para 1,2% este ano. Apesar do crescimento da produção de aves, quase 7%, suínos, crescimento de quase 9%, e de ovos, que subiu quase 1,5%, a projeção é de queda nos dois produtos com maior participação no valor adicionado. Bovinos tem uma queda de 0,90% e leite, queda de 0,40%. Portanto, de olho no PIB, há uma revisão para baixo, mas ainda é positivo, puxado principalmente por aumento na produção de trigo, produção de soja, ou seja, nós temos aí alguns fatores que contribuem para que o PIB do agronegócio, o PIB da agropecuária, não tenha uma baixa tão acentuada. Fabiano, são as últimas informações que balizam aí os negócios na economia do agronegócio. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, um grande abraço a você. Pulga volta daqui a pouco, não ao vivo, mas volta com uma entrevista importante que fala sobre pastagem, como que isso traz um ótimo resultado na produção pecuária, sobre o aspecto econômico principalmente. E o Pulga estava querendo saber, você também, como é que vem a referência da soja nos portos brasileiros. E nós temos aqui essa referência para entrega no mês de outubro, a R$ 174,00 a saca de 60 quilos, de acordo com nossos amigos da Grãos Corretora, os valores de negociação na referência nesta quinta-feira, 23 de setembro. E o Conselho Internacional de Grãos, com sede em Londres, ele alterou as suas estimativas de produção global de grãos para a campanha 2021-2022 e alterou para cima em 3,4% e subiu também os estoques globais. Uma das questões que apontam para esse aumento, de acordo com a instituição internacional, é uma melhora em relação às perspectivas à produção de milho em alguns importantes países produtores. Veja na tela comigo como é que ficaram essas perspectivas. A produção de 2,289 bilhões de toneladas, alta de 3,4%. Você vê ali o sinal de igual, quer dizer que não se alterou a estimativa de consumo global. Consumo global em 2,288 bilhões de toneladas. Já os estoques de grãos em todo o mundo subiu. E esse estoque global subiu de 589 milhões de toneladas para 599 milhões de toneladas. Então, sobe de leve. Aqui é o número global, então é o mundo inteiro em relação à produção de grãos, consumo de grãos. Mas o que chama atenção ali é que, se você olhar os números ali em relação à produção e o consumo, é extremamente ajustado. E o que fica, né, de alguma margem de garantia, é exatamente esse estoque global que eu trouxe ali por último, que saiu de 589 para 599 milhões, e o que tem agora para a safra nova é o que ficou da safra passada, mas sempre fica ali em torno de 500, 600 milhões de toneladas. Isso mostra a necessidade mundial de se elevar a produção de alimentos, se elevar a produção de grãos. E é por isso que no país se tem levado tão a sério esse tema, tem se buscado cada vez mais resultados que venham a fazer com que se tenha uma produção, que se tenha um produtor rural, cadeias produtivas empregando, gerando trabalho, renda e alimentos, não só para o povo brasileiro, mas também para o povo do mundo todo. Os números aqui não mentem, extremamente ajustado, a diferença praticamente não existe, produção e consumo é igual hoje no mundo. E olha, eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu quero fazer um convite. Isso porque nós vamos ter na próxima terça-feira, dia 28 de setembro, o lançamento do plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul, na campanha 2021-2022. Um evento importante porque nós vamos falar sobre as questões técnicas ligadas à produção de soja no Mato Grosso do Sul, no Brasil, questões ligadas também à comercialização, valores de referência, e para isso nós vamos receber aqui no canal do Boi, nos nossos estúdios, vai ser o Agricultura BR especial, então vamos fazer lá do Espaço Gourmet, espaço de eventos aqui do canal,
o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, secretários de Estado do Mato Grosso do Sul, o Eduardo Riedel e também Jaime Verrucchi, o presidente da ProSoja MS, André Dobashi, entre outras autoridades, o presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, vai ter a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e muito mais. Nós vamos estar ao vivo também numa fazenda, lá em Chapadão do Sul, na sede da Fundação Chapadão, fazendo esse plantio simbólico e transmitindo ao vivo e conversando com técnicos também de campo. Então, não perca, um ótimo momento para se debater produção, para se debater futuro e principalmente saber dos números do Mato Grosso do Sul que serão apresentados pela ProSoja nessa próxima terça-feira, com exclusividade aqui no canal do Boi. E olha, eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo sobre produção de milho, vou falar também sobre por que a pastagem tem que ser tratada como cultura. E olha só, tem previsão do tempo daqui a pouco no Agricultura BR, então não perca, não mude de canal, fica com a gente, aproveita para entrar em contato no WhatsApp 67991733737. Eu volto já. Já começo esse bloco falando a respeito de previsão do tempo, porque de acordo com a minha amiga Renata Ferreira, vai chover na região sul e vai chover forte. É o que ela nos conta agora, trazendo aqui o quadro Agroclima. Renata, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Bom, estamos aí no segundo dia da primavera, que será marcada pela manutenção das chuvas em diversos pontos do país. E a nova estação já começa com o retorno de chuvas em Brasília, Goiânia, Palmas, locais onde não tem chuva de até 1 milímetro há mais de 20 dias. E essa chuva prevista para essas áreas acontece por conta do avanço da umidade vinda da região amazônica combinada ao calor em superfície. E apesar dessa chuva ser muito esperada e bem-vinda aos produtores dessas regiões, Fabiano, são previstas apenas pancadas isoladas e passageiras, com baixos volumes, mas que ajudam na qualidade do ar, no aumento aí da umidade e num breve refresco das temperaturas, né? Ao longo desta quinta-feira, a chuva também aumenta no leste baiano até o estado do Pernambuco, isso por conta da passagem da frente fria e da entrada de ventos úmidos nessas áreas. Agora, outro destaque importante para hoje é o retorno dos temporais entre o sudoeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. Isso por conta da formação de uma área de instabilidade associada a uma zona de baixa pressão entre a Argentina, Rio Grande do Sul e o Uruguai. A previsão é de chuva forte, com ventos moderados e acumulados expressivos no estado gaúcho e também no oeste catarinense. Já o tempo firme com calor vai predominar em todas as áreas, entre o Maranhão, Ceará até o centro do Paraná. Agora, a previsão para amanhã, Fabiano, ainda é de chuva em Goiás, Distrito Federal e Tocantins, com possibilidade de precipitação também sobre o oeste da Bahia, ainda que os acumulados sejam baixos. Pancadas isoladas também atingem as áreas entre o leste do Rio Grande do Sul até o sul do estado de São Paulo, no leste do Nordeste, entre Vitória da Conquista, interior do Pernambuco e Natal, também tem chance para chuva isolada, Fabiano. Agora, no final de semana, a tendência é de que a chuva se espalhe mais pelo Brasil, retornando ao centro-sul e oeste de Minas Gerais, todo o estado de São Paulo, Paraná e leste de Mato Grosso do Sul. Boa notícia, né, Fabiano? Bom, por aqui seguimos acompanhando a previsão do tempo e eu volto mais tarde durante a nossa programação. É com você. Um abraço, Renato. Obrigado pela participação. E olha, aproveitando que a Renata disse que vai chover forte no Rio Grande do Sul, o produtor já fica de olho, porque por lá já estão sendo cultivados, semeados as áreas com milho da campanha 2021-2022. E para esta nova safra, a expectativa é que haja um aumento de 40% na produção. É o que nós vamos conferir na reportagem de Viviane Lara. No Rio Grande do Sul, a cultura começa a ser plantada em agosto. Uma alternativa para fazer 2 safras no verão e aproveitar os preços. Esse plantio mais no cedo tem 2 razões. Primeiro, porque o mercado está muito carente do produto e, obviamente, quem colher primeiro vai vender melhor. E a outra benefício disso aí é que se colhe em janeiro e possibilita muito bem, principalmente em áreas irrigadas e também nas regiões preferenciais de milho, Vacaria, Seberi e outras regiões, até a região das Missões, existe muita cultura de plantar a soja mais no cedo, o milho mais no cedo,
para fazer uma safrinha de soja, onde tem alcançado potencial produtivo, assim, que paga o custo e praticamente o arrendamento da área nessa safrinha que vem após o milho. O cenário do milho é bastante otimista. A comercialização média do produto gira em torno de R$ 90. Valorização que estimula o investimento na cultura, principalmente em lavouras irrigadas. No período passado nós tivemos o preço do milho aí por volta de R$ 50. Então, uma valorização muito expressiva, né? Sobretudo na nossa região aqui de Cruz Alta região, teremos um incremento dessa área em função da irrigação, né? Nós temos bastante milho irrigado aqui na região. Então, isso daria, em certa medida, aí uma garantia de produção para o produtor, né? Se nós traçarmos um paralelo que se produziu ano passado e pensarmos que a produção em milho irrigado, nós tivemos algo em torno aí, de 230 sacas por hectare, né? O ano foi excelente do ponto de vista da produção e da produtividade. Então, isso motiva ainda mais o produtor a investir. Para a safra 21-22, o incremento de área é de 7%, totalizando 835 mil hectares. A produção também deve ter aumento. O levantamento inicial realizado pela Emater estima crescimento de 40% em relação à safra passada, o que corresponde a 6 milhões de toneladas do grão. Pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos retomando a área, que ela já foi muito maior no estado, quer dizer, mas isso é um motivo de nós comemorarmos esse avanço da área de milho, principalmente também com a produtividade. Apesar do aumento de área no Rio Grande do Sul, a produção não é suficiente para atender o mercado. Situação parecida em outras regiões do país. Esse ano, por exemplo, é um ano atípico. A previsão de produção da safrinha no Brasil de milho era 105 milhões, regrediu a menos de 80 por questões de geadas no Paraná, no Centro-Oeste. Então vai ser um ano de dificuldade, sim. Vai chegar um período que pode existir a falta de milho. No campo, os produtores têm enfrentado outro desafio, a presença da cigarrinha, vetor do enfesamento do milho. A ocorrência da praga era pouco comum no estado até a safra passada e provocou perdas significativas em lavouras de todo o estado. Esse ano, ela já foi encontrada nos primeiros dias após o plantio da cultura. Logo no início da emergência da cultura aqui, a gente já achou cigarrinha, então vai ser um ano que vai ser bastante complicado. Mas, principalmente, vai ser uma incidência muito maior nas áreas que vão ser plantadas agora. Provavelmente vai ocorrer mais a incidência de cigarrinha nessas lavouras. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Milho segue perdendo força nos preços praticados. Hoje nós temos nova queda para o mercado futuro, também refletindo um pouco da questão do ICMS, do PIS/COFINS em relação ao milho para importação, que foi suspenso até o dia 31 de dezembro. Veja só, a posição de novembro, isso já teria acontecido aqui em relação às quedas para o milho, de qualquer maneira, R$ 91,74 a saca de 60 quilos, queda de 0,52%. Janeiro, R$ 93,57 por saca, recua 0,14%. Março vem estável, mas em ambiente de queda, R$ 93,50 por saca. E maio, perdendo o piso de R$ 90, R$ 89,05 a saca de 60 quilos, queda de 0,42%. Mercados se recuperando com o milho nos Estados Unidos. Hoje nós temos aqui o milho em Chicago vindo em alta. É importante lembrar que o relatório de vendas e exportações está bastante
foi bastante interessante, vindo dentro daquilo que o mercado esperava, e nós temos agora posições em alta. Você acompanha comigo aqui que a posição de dezembro é negociada a $5,27 mais 6 o bushel, uma alta de 0,43%. Temos aqui a posição de março com $5,35 por bushel, que vem sendo negociado com alta de 0,38%. Outro destaque para a posição de maio de 2022, a $5,39 mais 4 bushel, alta de 0,37%. E julho, com $5,38 mais 4 por bushel, uma elevação de 0,37%. Também são os negócios que eu destaco agora com o milho na Bolsa de Chicago, também alta, uma alta até melhor, mais efetiva do que aquela que vem ocorrendo neste momento com a soja. Dando sequência à Agricultura BR, vamos falar de pastagens degradadas, porque de acordo com um estudo feito pela Scott Consultoria, serão necessários até R$250 milhões para fazer uma recuperação dessas pastagens. Claro que não vai ser feito de uma vez, mas vindo de uma maneira escalonada. Sobre os resultados que uma pastagem recuperada traz para o negócio pecuária, você vai acompanhar essa entrevista realizada por Walter Puga Jr. A Scott Consultoria preparou um estudo sobre recuperação de pastagens degradadas no Brasil e concluiu que serão necessários investimentos da ordem de R$250 bilhões. Eu tenho comigo o analista da Scott Consultoria, um dos responsáveis por esse estudo sobre recuperação de pastagem, Rafael Lima. Rafael, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar que estudo é esse sobre recuperação de pastagem que apontou a necessidade de R$250 bilhões para tratar pastagem degradada no Brasil. Que estudo é esse? Olá, Walter. Olá a todos. Bom, é um estudo que a gente fez recentemente aí, concluiu para a WWF, a TFA e a Solidariedade. É um projeto, na realidade, denominado Projeto China, onde a gente faz uma análise aí da demanda chinesa por carne bovina e o papel do Brasil no fornecimento desse produto para o mercado chinês. Hoje, a China, em termos de exigência, ela tem a questão sanitária, a inspeção, a habilitação do frigorífico, no caso, a inspeção federal, e ela também faz uma exigência com relação a animais de no máximo 30 meses, também relacionado a questões sanitárias, E esse animal abatido mais jovem, ele tem um custo aí de transição, pensando na tecnologia, na utilização de recursos para melhoria e eficiência do sistema, Então, na realidade, esses resultados relacionados à reforma de pastagem é uma parte, um dos itens analisados do estudo, dentro dessa transição de tecnologia necessária para a pecuária nacional, onde a gente faz a avaliação, uma estimativa com base nas áreas degradadas no país. A gente utiliza os dados do LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, que falam em 104,54 milhões de hectares de pastagem com algum tipo de degradação no país. E a gente tem 31,19 milhões de hectares em degradação leve, 29,19 milhões de hectares com degradação moderada e 44,15 milhões de hectares com degradação em um estágio mais avançado, severo. Então a gente pega essas áreas de acordo com o nível de degradação e a gente também faz uma estimativa de custos de reforma de pastagem, considerando 3 níveis. Uma reforma mínima, basicamente ali as operações mecanizadas mais a semente, a reforma usual, onde já entra ali algum adubo no plantio, e também uma reforma de maior nível tecnológico, onde você tem o controle de plantas daninhas, uma adubação de cobertura, uma semente de melhor qualidade. E a esses níveis de degradação, a gente faz 3 cenários para justamente fazer essa multiplicação das áreas degradadas pelo custo dessa reforma, considerando esses níveis. E aí a gente chega a montantes no cenário 1 de 126,9 bilhões de reais necessários para a gente ter hoje uma condição melhor das pastagens no Brasil, pensando aí na capacidade de suporte, da taxa de lotação, até 245,8 bilhões no cenário mais intensivo de reforma. Nós estamos falando aí entre 127 e 246 bilhões, dependendo do nível de intensidade de reforma dessas áreas. Agora, segundo esse estudo, nós teríamos a capacidade, em melhorando a pastagem, em aplicando esses recursos, nós teríamos condição de aumentar o rebanho bovino brasileiro. A quanto poderíamos chegar no aumento do rebanho bovino brasileiro?
Exatamente, Walter. Com a intensificação dos sistemas produtivos, a gente poderia pensar de duas formas. Né? A primeira seria colocar mais animais nessas áreas, né, em função de uma capacidade de suporte melhor, ou mantendo aí a produção, o quanto poderia ser liberado para outras finalidades, para as outras produções, para as outras culturas. Né? Então, no cenário 1, a gente tem aí em torno de 14% de aumento quando a gente pensa na taxa de lotação. No cenário 2, esse incremento no total de UA é de 49,5%, né? E também no cenário 3 a gente chega aí a incrementos de quase 60% na taxa de lotação das áreas, né? Ou seja, mantendo o rebanho, mantendo as áreas, conseguiria colocar até 60% mais nessas áreas. Ou pensando, como eu falei da outra maneira, a gente pode pensar também na liberação de áreas para as outras finalidades. Agora vamos falar sobre o dinheiro que é necessário para fazer esse investimento. 250 bilhões de reais é muito dinheiro. Onde conseguir esse dinheiro, Rafael? Walter, essa acho que é a pergunta-chave, né? Para a gente ter uma ideia, no PAP, 2021-2022, o Plano Agrícola Pecuário, foram disponibilizados 251,2 bilhões para toda a agricultura e pecuária nacional. Então, falando somente de pastagem, né? Eu acho que uma comparação simples, o valor que a gente estima aí no cenário 3 é que demandaria um maior montante no sistema mais intensivo, aí nas reformas mais intensivas, é bem próximo do que hoje é oferecido através das linhas de financiamento do Plano Agrícola Pecuário, que chega a 251,2 bilhões. Né? E a gente tem, dentro do PAP, uma linha específica, que é o Programa ABC, que justamente tem essa finalidade, engloba ali, dentre outras espécies e outras finalidades, a questão da reforma da pastagem, e nesse plano ABC agora, o último, o vigente, né, o 21-22, que é o plano ABC+, o montante disponível é da ordem de 5 bilhões de reais para a temporada, né? Então a gente teria, acho que o primeiro ponto, né, essa reforma ela teria que ser feita de forma parcelada, né, em 10, 15 anos, né, mas ainda assim os montantes, se a gente pegar os 126, 245 milhões e dividir por 10, estão falando de 12 a 25 bilhões por ano. E hoje o montante oferecido através do programa BC é metade do cenário primeiro. Né? Então acho que esse financiamento ele teria que vir aí primeiro de iniciativa privada, pensando aí nos agentes envolvidos, interessados nessa questão, né, aqui no mercado brasileiro, no mercado internacional. Também o que a gente tem visto e dada a importância da China hoje como principal compradora da carne bovina brasileira, seria financiamento aí também através dos fundos verdes. Né? E hoje a China está cada vez mais falando nessas questões ambientais. Então, eu acho que essas seriam possibilidades para a gente buscar esse financiamento, né? E como a gente colocou aqui, hoje o montante disponível através das linhas de financiamento, no caso do PAP, não acho que a gente precisaria se fosse fazer essa reforma, todo esse processo ao longo de 10 anos. Uma última pergunta, Rafael. Vocês concluíram que mesmo utilizando alta tecnologia para a recuperação de pastagem, nós teríamos custos mais baixos do que fazer um desmatamento para uma nova pastagem? Ou seja, desmatar não compensa? Isso, nós estamos falando aí, Walter, do desmatamento legal, né, com a licença ambiental para fazer o desmatamento, e a gente estima hoje aí pelo menos 3, 4 mil, 4.500, sem considerar depois a parte de implantação de pastagem, para poder, para esse desmatamento. Então hoje, se a gente pegar a reforma no sistema, no modelo ali mais intensivo que a gente coloca, né, a gente tem um custo aí que não chega a R$3.000, R$2.982 por hectare, né? Então a gente tem que pensar nessa questão, e eu acho que hoje a saída é a intensificação, né? Mesmo quando a gente fala aí de desmatamento legal. Bom, você acaba de ouvir Rafael Lima, analista da Scott Consultoria, estudo sobre recuperação de pastagem no Brasil, projeto para até 10, 15 anos, mas que propõe aí a recuperação dos 100 milhões de hectares de pastagem degradada. Agradeço mais uma vez, Rafael Lima. Walter Puga Júnior, de São Paulo. E essa entrevista você pode revê-la acessando o portal sba1.com ou o canal do Boi no YouTube. Volto a falar a respeito do PIS/COFINS, que através de medida provisória está suspenso a cobrança dele para importação de milho até o próximo dia 31 de dezembro. Essa era uma solicitação principalmente da indústria, mas também da produção de pecuária de uma maneira geral, por conta das quebras que nós tivemos na safra de milho, fazendo com que o preço do cereal subisse muito no mercado interno brasileiro. Sobre este assunto e a decisão da publicação da medida provisória, Ricardo Santin, da BPA,
gravou um vídeo e mandou aqui para o canal do Boi, que você acompanha agora. A medida provisória que isenta a cobrança de PIS/COFINS na importação de milho vem em muito boa hora e atende um pedido da BPA em nome dos setores de aves, suínos e ovos. Eu estou aqui na São Salvador Alimentos, em Goiás, onde a gente pode ver que tem milho, mas ele foi muito custoso nesse período dos últimos 12 meses. Aumentou mais de 100% nos últimos 12 meses e, segundo a Embrapa, o custo de produção das aves, suínos e ovos subiram mais de 50%. Agora, essa medida que isenta a cobrança de PIS/COFINS vem beneficiar especialmente aquelas pequenas indústrias que atendem ao mercado interno e que não podem utilizar o instrumento do drawback. Isso vai ajudar, acima de tudo, a reequilibrar os preços, evitar novas ondas de especulação com esse produto essencial que é o milho e ajudar a equilibrar o fornecimento e o abastecimento de alimentos ao consumidor brasileiro. Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto é café no Agricultura BR, vamos falar de mercado físico, mercado futuro e também é destaque no próximo bloco uma ajuda emergencial que está sendo oferecida para produtores rurais no estado de São Paulo. Eu volto já. E o governo do estado de São Paulo disponibilizou crédito para produtores rurais, cooperativas e associações rurais que foram afetadas pela pandemia da Covid, pelas secas ou pelas geadas. Quem fala a respeito deste assunto é o repórter Gustavo D'Angelo, direto do estado de São Paulo, da cidade de Araçatuba, no noroeste do estado. O crédito emergencial no valor de até 100 milhões de reais é voltado aos produtores rurais paulistas que tiveram prejuízos com a pandemia da Covid-19, com a seca ou com as geadas. Os recursos serão do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o FEAP, via Desenvolve SP, para custeio emergencial, despesas para manutenção e recuperação da produção agropecuária. Para solicitar o crédito, o produtor ou associado deve procurar os escritórios de desenvolvimento rural e casas da agricultura espalhados por todo o Brasil. Os valores vão até R$ 80 mil para os produtores rurais e até R$ 1,5 milhão para associações e cooperativas. A taxa de juros é de 1% ao ano. Serão oferecidos 24 meses de carência e 48 meses para pagar. O prazo mínimo de financiamento é de 12 meses. Depois de preenchimento de formulários e comprovações devidas por parte do produtor, será feita a transferência imediata ao banco indicado pelo solicitante após liberação. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O assunto é café e eu já começo destacando o café arábica que sobe na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures. É o que você acompanha comigo. Nós temos aqui as posições, dezembro a $1,90 mais 75 a libra peso. Hoje uma alta um pouco mais expressiva. Março, $1,93 mais 30 libra peso. Maio, $1,94 mais 70 libra peso. As altas estão se aproximando de 6 pontos aqui para o café. E julho, $1,95 mais 45 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Café robusta negociado na Bolsa de Londres é o assunto de agora no Agricultura BR. Você acompanha agora os negócios, nova alta para robusta, posição de novembro, $2.146 a tonelada, com alta de 0,18%. Janeiro, $2.116 a tonelada, com elevação de 0,28%. Março, $2.065 a tonelada, alta de 0,58%. Maio, $2.042 a tonelada, elevação de 0,74%.
A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar sobre algodão, os números que foram divulgados em relação à produção brasileira e sobre soja. Por falar em soja, já apareceu o convite na tela. Olha, eu aguardo você, produtor rural, em todo o país. Nesta terça-feira tem um lançamento oficial do plantio da soja 2021-2022 no Mato Grosso do Sul, aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Ao vivo de Chapadão do Sul e também de Maracaju, você vai acompanhar máquinas trabalhando, técnicos vão conversar conosco. Nós vamos falar sobre comercialização antecipada, sobre a comercialização, sobre os custos de produção, sobre o que esperar dessa safra. Nós vamos ter aqui presentes o governo do estado de Mato Grosso do Sul, também a ProSoja MS, é claro, que é a realizadora juntamente com o Canal do Boi e o governo. Teremos também aqui produtores rurais, representantes que vão poder participar, conversar, e você acompanha tudo ao vivo nesta terça-feira pelo Canal do Boi. Feito o convite, eu vou para o intervalo e daqui a pouco o assunto é soja, é algodão e muito mais. Eu volto em instantes. E a área plantada com algodão no país deve ter uma importante recuperação na campanha 2021-2022, atingindo 1.530.000 hectares, alta relevante de 12%, superior a 12%, frente à campanha passada. É o que nos conta a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Os destaques você acompanha comigo agora na tela. Veja só que a Abrapa nos traz os seguintes números: uma elevação na área, e isso representa uma recuperação realmente muito importante, 12,6%, 1.530.000 hectares contra 1.360.000 hectares que foram ocupados na safra passada. Já o volume de algodão a ser produzido no Brasil deve totalizar 2.790.000 toneladas, uma elevação de 20,3% frente àquilo que tinha sido produzido na campanha 2021 de 2.320.000 toneladas, mostrando um reaquecimento mesmo para o setor de algodão no país. E olha, fim do vazio sanitário para algodão e feijão lá em Minas Gerais. Quem fala sobre esse assunto é a repórter Kaile Rodrigues. O Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, é o responsável pela fiscalização do manejo no estado com o objetivo de reduzir a incidência do bicudo do algodoeiro, mosaico dourado e mosca branca nas plantações. Essas pragas causam prejuízos econômicos aos produtores. Neste ano, exclusivamente presencial, a expectativa é fiscalizar 124 propriedades, sendo 50 de algodão e 74 de feijão. O vazio sanitário do algodão vale para as plantações de todo o estado durante 2 meses, entre os dias 20 de setembro e 20 de novembro. Já o vazio sanitário do feijão acontece simultaneamente com o Distrito Federal e Goiás, pois fazem fronteira com Minas. O manejo ocorre por 30 dias, entre 20 de setembro e 20 de outubro. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E agora nós vamos até o Paraná, onde vem crescendo o número de cooperativas de bovinos de corte para a produção de novilho precoce e super precoce. Quem nos fala como é que esse trabalho tem sido feito é o repórter Mauro Andrade. O Paraná é um estado pequeno em termos de área, fato que limita a produção da bovinocultura de corte em larga escala. A alternativa encontrada pelo pecuarista paranaense foi organizar a atividade em cooperativas
intensificar a produção por área e produzir animais diferenciados com maior valor agregado. Fábio Mesadri, técnico do DERAL, faz uma análise da bovinocultura de corte no Paraná. O estado do Paraná, atualmente, no cenário da bovinocultura de corte, é o 9º produtor nacional de carne e 10º em rebanho. Não é um estado que se destaca como em algumas culturas agrícolas, por exemplo, como a soja, o milho, a criação de suínos e de aves. Mas a gente tem um diferencial na produção de bovinos, que é a qualidade da nossa carne produzida. Hoje nós temos cooperativas de carne, são 7 cooperativas, contando com a Cocamar, antes ex-alianças mercadológicas, que reúnem grupo de produtores especializados em produzir uma carne superior em maciez, em textura, em sabor, entregue a nichos de mercados específicos e que remuneram melhor esse produto. Então hoje essas cooperativas têm um adicional, têm um abono no valor da arroba produzida desses animais precoces, super e até hiper precoces, que atendem mercados exigentes em qualidade de carne e que pagam a mais por esse produto. Então não somos aí assim grandes produtores em volume quantitativo, mas em qualidade a carne paranaense tem muita e até exporta genética para outros estados. O sistema de produção de carnes nobres por meio de cooperativa aumenta a rentabilidade para o produtor e diminui o risco de inadimplência, vantagens que um produtor independente não possui. Isto é o que afirma Geraldo Morelli, da cooperativa Copcarnes. Geraldo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da diferença de um produtor que faz parte de uma aliança ou de uma cooperativa para um produtor independente. Bem, o que traz assim de vantagem para o produtor que trabalha dentro de uma cooperativa hoje aí, ou que está dentro de um processo organizado, é a condição dele ter aí alguns ganhos, né? Um primeiro ganho é a questão da rentabilidade pela arroba que ele está vendendo, que hoje dá de 5 a 10% a mais do que o mercado comum paga, né? Por outro lado, ele tem aí uma segurança, porque uma cooperativa, nossa cooperativa, por exemplo, e acho que a grande maioria dela, trabalha bem enxuta e tem uma condição de pouca inadimplência, coisa que no mercado comum isso é muito significativo e quebra muitas empresas exatamente pela questão da inadimplência. Então a nossa cooperativa ela trabalha mais mercado regional e ela tem praticamente quase que dizer que é quase zero a inadimplência dela. Mas um outro ganho muito importante é um rendimento de carcaça que o produtor tem junto à cooperativa. É raro um produtor ter aí um rendimento abaixo de 54%, 55% dentro da cooperativa. E na linha dos machos e das fêmeas sempre acima de 51%, 52%. Então isso também traz um ganho a mais para o produtor, porque ele trabalha um animal que tem realmente uma resposta um pouco melhor. Por outro lado, ele tem outro ganho que às vezes nem é percebido, que é o processo tecnológico. À medida que ele assume um compromisso, que ele vai entregar um lote mensal, ou 2, ou 3, enfim, aquilo que é a programação dele, ele se organiza a nível de propriedade, no processo tecnológico, seja na produção de volumoso, de silagem, na formulação das dietas dele, e com isso ele consegue acelerar o processo de produção dele lá dentro da propriedade. Então hoje, dentro da cooperativa, a maioria dos nossos produtores não tem mais animais acima de 2 anos, porque vão para o abate, né? Tudo abaixo de 2 anos. Então esses produtores aí têm aí uma velocidade, né, de entrada de receita muito melhor do que o produtor que tem a condição aí de trabalhar com várias categorias. E isso aumenta a produtividade dele. Ele às vezes ganha um pouco menos por animal, porque esse animal custa um pouco mais para ele, mas ele ganha em produtividade. O giro dele é muito maior e a produtividade também dentro do sistema dele lá. Então, em vez dele produzir aí 100 animais por ano, ele na mesma área, hoje ele está produzindo 200 animais ou 300 animais, porque ele intensificou o processo tecnológico. Ok, Geraldo, obrigado. Então, participar de uma aliança ou de uma cooperativa traz uma série de vantagens, como o Geraldo bem pontuou. De São Martinho, no Paraná, Mauro Andrade. E por aqui eu trago as informações finais dessa edição. Você acompanha comigo como é que vem soja em Chicago. Veja só que nós temos alta para soja, uma alta
mais tímida, mas ainda com elevação para os negócios com a oleaginosa. Posição de novembro vem a $12,85 o bushel, com alta de 0,18%. Janeiro, $12,94 mais 2, alta de 0,19%. Março, $12,97 mais 4, alta de 0,17%. E maio, $13,02 mais 6 o bushel, já vindo para o campo positivo maio de novo, com alta de 0,13%. O dólar caía no dia de hoje com a expectativa de uma entrada maior de capital, uma taxa de juros maior. Ele continua caindo, mas permanece na casa de 5,29. R$ 5,29 mais 1, queda de 0,24%. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço. Voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos um abraço e até lá!